Agora, vamos criar um novo usuário aqui, um Rafael 2. Tá, Rafael 2. O ID dele é 2, tá vendo? Então, eu vou tentar dar um get aqui, ó, /API/users/2. Sem mandar token nenhum, ó. Não estou mandando nenhum token de autenticação aqui no Insomnia. Se eu der um send, a gente tem que ver um erro. Ó, erro unauthorized. Tá vendo que foi o 401 que a gente estava pronto. Por que isso foi exibido o erro certinho direto? Porque quando eu passo aqui pelo auth plug, né? Eu estou passando pelo auth plug, não está encontrando um token aqui, beleza? Ele está caindo aqui no handle erro, renderizando um put status unauthorized e um put view error view e renderizando a view 401 que é unauthorized, tá? Fala Dev, bem-vindos a mais um vídeo do Code Drops de Elixir aqui no canal da Rocket City. Eu sou Rafa Camargo e no vídeo de hoje a gente vai explorar uma das tecnologias que já vem junto aí com o Phoenix para autenticação, que é o Phoenix Token. A gente vai ver como de forma fácil e simples a gente pode criar uma solução de autenticação através de tokens, sem instalar nenhuma dependência, só com o Phoenix, super seguro, super prático e super legal da gente aprender. Lembrando que a gente tem também uma playlist de Elixir aqui no canal, então para você conferir todos os vídeos de Elixir, não só Code Drops, mas todo o conteúdo de Elixir, para você seguir, veja a playlist e não deixe de ver também os outros conteúdos das outras tecnologias que saem todos os dias aqui no canal da Rocket City. Então, sem mais delongas, bora pro código! Então vamos lá, para a gente criar o nosso token e fazer a nossa solução de autenticação, eu já deixei aqui criado um projeto que eu chamei ele de token, já que a gente vai lidar com tokens, e eu já tenho algum código pré-pronto aqui para facilitar para a gente e a gente focar simplesmente na criação do token e usar esse token para autenticação e não preocupar com pormenores que a gente já viu em outros vídeos. Tudo que está aqui, que você necessita para entender esse vídeo, a gente já tem outros Code Drops tratando sobre Ecto, sobre Phoenix. Então, se você ficar perdido e não entender algum conceito, vá nos outros vídeos do Code Drops que você vai conseguir entender tudo isso, tá? Mas vamos lá. Eu aqui já criei um esquema de usuário. O usuário tem apenas e-mail como campo mesmo, é só para a gente fazer de forma mais rápida a nossa aplicação. Então, criei um usuário aqui apenas com e-mail, só porque a gente só vai se preocupar em fazer a autenticação de fato. Então, só para representar um usuário, eu criei um usuário aqui só com e-mail e também fiz uma classe, aquela famosa... Uma classe não, a gente não está em orientação objeto, ó, o Rafa já está errando aqui trabalhando com outras coisas. Mas fiz um módulo aqui para a gente criar também um usuário, tá? E é isso que a gente precisa para começar a nossa aplicação. Obviamente, para eu ter isso no banco de dados, eu também já tenho uma migration aqui para criar a tabela de nome. Olha só, na verdade, ó, a migration eu coloquei com nome e com e-mail. Então, porque aqui no meu esquema eu não estou com o campo nome. Foi erro meu, então vamos até acrescentar aqui também, ó, name, string, e vamos colocar aqui também name e name, beleza? Agora sim, ainda bem que eu abri a migration para conferir com vocês aqui. Então, nome e e-mail, e a gente está pronto para criar um usuário. Só que o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma rota em um controller de usuário para a gente criar esse usuário propriamente dito no banco de dados, mas toda vez que um usuário for criado, a gente vai criar um token de autenticação para esse usuário fazer determinada tarefa. E essa criação de token poderia ser tanto na criação do usuário, você já devolve um token, depois você fazia uma rota de login que também devolve esse mesmo token se o usuário estiver logado, e aí você vai conferindo o que tem que conferir na aplicação. De novo, vamos focar na parte do token. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Agora a gente vai esquecer esse usuário um pouquinho por enquanto. A gente vai para a parte web da nossa aplicação. Então eu vou vir aqui em lib token web. Vou criar um novo arquivo aqui chamado token.ex e aqui a gente vai centralizar tudo o que concerne a esse token de autenticação. Então vamos criar, então agora a gente tem um módulo token web.token. O nome está confundindo, mas é proposital. A gente vai fazer um alias de phoenix.token, que é o módulo que a gente vai utilizar para gerar o token. E vocês vão ver que para a gente gerar um token é muito fácil. Mas vamos fazer um alias aqui também do usuário, a gente vai precisar dele, então a gente vai ter um token.user também, a gente precisa desse alias.
Beleza, agora eu vou fazer uma função defCreate que vai, já que a gente está no módulo token, vai ser uma função que cria um token propriamente dito, tá? Então, se a gente receber uma struct de usuário para criar um token e esse usuário ele tem um ID, né, que eu vou chamar aqui de user ID, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar esse módulo token. Esse módulo token ele tem várias funções e uma dessas funções é a função sign, que essa função ela encoda um dado e cria um token de autenticação a partir de um dado. O que essa função sign precisa? Ela precisa de um contexto para ela funcionar. Qual vai ser esse contexto? É o endpoint, é o módulo que dá o contexto web aqui para a gente. É esse módulo aqui, o webpoint, onde ele cuida de sessão, cuida de dados, cuida de vários plugs aqui dos endpoints da nossa aplicação. Tá? Então esse vai ser o nosso contexto. Então a gente começa aqui ó, com sign token.endpoint. Para gerar um token, ó, o segundo parâmetro é o salt. O que é esse salt? Soluções de autenticação exigem esse salt, que é como se fosse uma palavra privada, vamos dizer assim, que o algoritmo de encriptação dos dados usa essa palavra-chave para criptografar os dados e para esses dados serem criptografados só aqui dentro da nossa aplicação. Só com esse salt eu consigo gerar e na volta vai ser verdade, que apenas com essa palavra-chave eu conseguiria quebrar esse token e ler o que está lá dentro também. Tá? Então eu vou criar um salt aqui qualquer, vou até criar uma variável de módulo chamada, por exemplo, banana token, e vamos utilizar esse salt aqui. Tá? O segundo argumento ó, é data, tá vendo? São os dados que a gente quer salvar dentro do nosso token. Nesse caso, vamos salvar, eu fiz esse pattern match aqui da struct do user com user ID, porque lá dentro do token vamos salvar só o user ID, que só ele no futuro seria suficiente para você ir no banco e ver se esse usuário existe. Então você recebe um token, lê o user ID do token, vai no banco e esse usuário existe? Ele existe, então ele pode estar autenticado, porque ele existe aqui e esse token é válido. Então, user ID e de opções a gente não precisa passar nada por enquanto, tá suficiente aqui na nossa criação de token no sign, tudo isso que a gente fez, beleza? Agora então, o que a gente pode fazer? A gente já tem uma suposta criação de token, que é simples desse jeito mesmo, a gente pode até testar no terminal e ver como isso funciona. Mas antes, para facilitar até, ao invés de mandar apenas user ID, vamos guardar dentro do nosso token um mapa para ficar mais fácil de ser capturado depois, chamado user ID e user ID. Tá? Vai ficar mais fácil do que a gente precisa de um chave valor para ler depois do que um valor solto lá jogado lá dentro. Tudo bem? Então, na verdade, aqui tem que ser um mapa. Beleza. Agora, o que eu vou fazer então? Vamos ao nosso terminal, tá? Deixa eu aumentar a fonte do meu terminal para vocês aqui também. Vou dar um ix-s mix para a gente poder abrir dentro do nosso projeto. Ah, o banco eu não dei um mix acto create, então deixa eu dar um mix acto.setup aqui para ele criar o banco e migrar o usuário. Pronto. Agora sim, ix-s mix. Vamos agora fazer o seguinte. Olha só, se eu tentar criar um usuário aqui, essa struct existe? Não existe porque eu não fiz um alias, então vou fazer um alias token.user. Agora se eu tentar criar, tá aí. Então eu vou criar um usuário apenas com um ID, só para a gente simular essa criação. Por exemplo, um usuário com ID 1. Agora eu vou pegar esse usuário e vou passar ele para a função que a gente criou, que é tokenWebToken.create. Então eu vou copiar aqui até. Então tokenWeb.token, create. E se eu der um enter, tá aqui, ele criou um token válido para a gente. Então, a criação de token está funcionando. Agora a gente pode plugar as coisas no nosso controller. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um controller para criar um usuário propriamente dito e também criar um token caso essa criação de usuário seja válida. Então, vamos agora vir aqui em Token Web Controllers. Vamos criar um novo arquivo chamado Users Controller. E agora então eu vou ter um módulo token web.usersController, beleza, um use token web controller para falar que esse arquivo é um controller. Já vou até fazer um alias, controller, beleza. Já vou até fazer um alias aqui que a gente vai usar o token.users.create, tá? E a gente também vai usar o nosso token, então alias token web.token.
Tá, deixa eu fechar esse módulo que eu estou digitando um monte de coisa aqui sem fechar. Então agora a gente vai criar um create no nosso controller que recebe conexão e parâmetros, né, tradicional. E o que eu vou fazer? Eu vou usar um if para falar, se eu tiver sucesso na criação do meu usuário, então se eu tiver um ok em um user, quando eu chamar create.call, passando os parâmetros, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar uma view de criação do usuário com esse token lá dentro, né? O fluxo comum do Phoenix. Então, put status aqui, created, né? Opa, created, beleza. E vamos renderizar aqui, por exemplo, um user.json, né? Com um mapa de assigns. Na verdade, com o mapa de assigns, não, os assigns a gente passa livre, né? Então, com um token que eu vou chamar token.create, passando esse user e também o próprio usuário. Beleza? Então, ó, recapitulando. Se eu criar o usuário com sucesso, eu pego essa conexão, boto um status criado, renderizo o usuário criado bonitinho pra gente. Beleza? Esse é o primeiro passo. Mas para eu renderizar esse usuário, eu também preciso o quê? Criar uma view para a gente exibir esse usuário, né? Esse usuário com esse token no nosso código. Então é isso que a gente vai fazer agora, criar essa view. Então vamos lá agora em token web, né? No caso views, vamos criar um novo arquivo chamado usersview.ex. Então a gente vai ter agora um def module token web.usersview. Aqui eu vou ter um use token web view, né? E agora finalmente um def render com users. Eu pus user ou user? User no singular. User.json e a gente vai receber tanto um token quanto um usuário. E o que eu vou fazer? Vou renderizar aqui um mapa com o usuário propriamente dito, que também vai ser um outro mapa com o nome. User.name e e-mail. User.email. E também vou renderizar aqui fora o token de autenticação, tá? Faltou vírgula aqui, por isso ele nem formatou bonito. Pronto, agora sim está formatado. E agora, finalmente, para a gente testar essa criação de token, quando eu tenho um usuário criado, basta a gente criar uma rota. Então, vou dar um Ctrl P aqui em router. E aqui no router, a gente vai ter agora, dentro do scope de API, um post /users, que a gente vai passar para o users controller na action create. Em tese, estamos prontos para testar a criação de token através da rota. Então vamos subir o nosso servidor agora com o Mix Phoenix Server. Primeira vez, beleza, subiu aqui, já estava compilado. Eu estou até com o Insomnia aberto aqui, com os testes que eu estava fazendo, mas vamos até... Eu não lembro como que eu... vou deletar a resposta aqui atual para não confundir a gente. Cadê? Beleza, está todo deletado aqui, não ignora esse problema aqui. Mas olha só, estou fazendo um post para localhost 4000/API/users com um nome e com um e-mail. Vou dar send aqui para criar esse usuário. Tá aí, o usuário foi criado com um token de autenticação para a gente. Viram como é simples usar o Phoenix Token? Rapidinho, sem usar o Guardian, sem fazer aquele monte de configuração, já consegui fazer a criação de um token funcionando belezinha. Obviamente, eu com esse if aqui, como a gente está preocupado de novo com a criação do token, se tiver erro eu não fiz nenhum else aqui para prevenir erros na criação do usuário, tá? Porque o nosso foco aqui não é tratamento de erro, é sim focar no token. Tudo bem? Então agora, já com o token criado, a gente vai fazer lá no nosso módulo token uma função para verificar se um token é válido, se ele é um token legítimo que foi criado pela nossa aplicação, que ele é válido e que ele não expirou ainda, tá? A gente faz essa verificação, depois a gente cria um plug para todas as rotas que a gente quiser autenticar, a gente usa esse plug para autenticar as rotas, tudo bem? Mas isso vocês vão entender isso com calma. A questão é, além da função create, nós vamos criar uma função agora no nosso módulo token chamada verify, que vai receber um token e vai verificar se esse token é válido. Como que a gente verifica? A gente vai fazer um case, tá? Chamando do módulo do Phoenix Token a função verify. E essa função verify, o que ela espera? Ela espera um contexto, no caso vai ser o mesmo contexto aqui, token web.endpoint, para garantir que esse token é da nossa aplicação, é o contexto da nossa aplicação.
Então a gente pode até fazer um alias aqui em cima também, de tokenweb.endpoint, e usar só endpoint aqui, beleza. Então a gente tem o verify com o endpoint, com o mesmo salt, tem que ser a mesma palavra-chave, então só a nossa aplicação sabe, com o token que a gente está lendo e com, olha só, as opções aqui, a gente vai passar também um max age, aqui ó, max age como opção e um TTL que a gente vai criar. O que é esse max age TTL? É o quanto tempo de vida a gente vai dar para o nosso token. Então se eu criar aqui ó, um TTL com 86.400, eu estou dizendo que esse token aqui dura um dia. Se eu não me engano, esse aqui está em segundos. Está em segundos? Vamos conferir se está em segundos. Se eu pegar esse cara aqui, 84.800 segundos para horas. Ele é 24 horas, então está em segundos mesmo, tá? Então isso aqui eu estou definindo que o meu token dura, nesse caso, um dia. Tá? Então isso aqui está em segundos, eu estou falando, esse token tem max age de um dia e vou verificar se ele só foi gerado tem um dia mesmo, beleza? Então, se esse case me devolver um OK e um user data, o que é user data? É aquele user ID que a gente encodou ele aqui em cima, eu vou atribuir isso a uma variável chamada response e simplesmente vou devolver esse response, tá? Caso contrário, se ele me devolver algum erro, eu vou simplesmente devolver para quem usou esse verify um error e um now authorized, falando que esse token não está autorizado na nossa aplicação, beleza? Com a função verify agora, a gente pode então usar essa função verify e criar um plug de autenticação. Se você não sabe o que é um plug, perceba que aqui no arquivo de rotas eu tenho um plug accepts JSON. O que são os plugs? Plugs são uma convenção aqui do Elixir. Até o Phoenix é feito todo em cima de plugs. Ó, você pode ver que o endpoint tem vários, ó, plug. Tem vários plugs e os plugs, o que eles são? Eles são módulos que executam antes de uma requisição chegar no controller e com isso a gente pode fazer verificações, transformações, leituras na conexão antes mesmo do dado chegar ali no controller para a gente manipular esse dado. Então se algo passa por um plug, ele é transformado antes de cair no controller. Então, antes mesmo de chegar no controller, eu ler parâmetros e qualquer coisa, eu tenho que verificar se aquela requisição que está chegando é válida, se tem um token de autenticação ali válido, e por isso é uma boa estratégia utilizar plugs, porque eu plugo ele, como esse nome plug, é porque a gente pode plugar em qualquer rota para eles executarem antes mesmo de cair no controller. E igual aqui tem esse plug de accepts JSON, porque todas as rotas que estão no pipeline API, no caso aqui tem esse pipe through API aqui, então todas as rotas que estão no pipeline API vão passar por esse plug de accepts JSON. Então a gente vai criar um plug de autenticação também para a gente poder plugar nas rotas que a gente quer a autenticação funcionando, sem ter que toda hora ter que ficar repetindo o código ou verificando em toda action de todo o controle, beleza? Vamos mover então para a criação de um plug. Vamos lá então. Dentro de Token Web também, nós vamos criar, da mesma forma que a gente tem uma pastinha para controllers e para views, a gente também vai criar uma pasta chamada, Então uma pasta chamada plugs. Aqui dentro dessa pasta plugs nós vamos criar um arquivo chamado auth.ex, que vai ser o nosso plug de autenticação. Então a gente vai ter um def module Token Web. tokenweb.plug. Aqui eu não vou usar plural para seguir essa convenção do Phoenix, que tem uma pasta controller, mas o nome é controller. A gente não tem na verdade nenhum ponto controller aqui e as views não tem um ponto view também, né? Tá no próprio nome, né? Error view, por exemplo, user view. Então, na verdade, ao invés de eu criar esse arquivo como auth, eu vou criar ele como auth plug. E aqui a gente tem um token web auth plug, só para seguir a mesma convenção ali dos controllers e das views, tudo bem? Todo plug a gente tem que fazer um import. Então, na verdade, um import plug.com, porque a gente vai manipular a conexão. E para ser um plug, a gente tem que ter duas funções sempre. É obrigatório a gente ter essas duas funções. A gente tem um init, caso o nosso plug tivesse alguma opção de inicialização. Quando não tem, a gente apenas devolve esse opts, tá? É obrigatório a gente ter essa função. E uma função call, que também é obrigatório com esse nome,
que a gente pega as opções e faz alguma coisa com ela e pega a nossa conexão e faz alguma coisa com essa conexão também. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Já que a gente vai ter a nossa conexão em mão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um if para, se na minha conexão eu receber uma lista com bearer, espaço, e um token no caso, e eu já vou explicar para vocês melhor essa linha. Deixa eu só escrever ela completa que vai ficar mais fácil. Get request header com e authorization. Tá, então antes de eu mover, vamos entender essa linha aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou usando o if para usar o pattern matching. Quando eu chamo get request header, essa é uma função aqui do plug.com, eu estou lendo um header da conexão, tá? Por default, tokens de autenticação, eles vêm um header com, normalmente, se é um token do tipo bearer, do tipo mais comum, ele vai ter como chave authorization e como valor uma string que é bearer, espaço, valor do token. Isso aqui vai ser comum para tokens de autenticação. Um header, quer dizer, uma chave authorization e um valor bearer, espaço, valor do token. Bearer é o tipo desse token, que a gente utiliza, tá? Então é bearer, espaço, valor do token. Então aqui com o if eu estou usando pattern matching para, através da concatenação de strings, eu estou garantindo que eu estou recebendo um bearer, espaço, e via concatenação de string eu leio esse token quando eu chamo get request header com authorization, tá? Então, se eu tiver sucesso nessa leitura e se eu tiver um OK e um user ID quando eu chamar a minha função token.verify pegando aqui esse valor de token, tá? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer um assign na minha conexão, ou seja, vou injetar lá nos assigns da conexão, na minha conexão, na chave user ID, esse user ID. Aí lá na minha conexão vai ter o user ID pronto para ser utilizado. Para usar esse token.verify aqui, eu vou ter que ter um alias tokenweb.token. Beleza. Então, olha só, vamos recapitular. Leio aqui com get request header o header de autorização. Se eu tiver o token lá, eu faço um verify. Se eu receber um OK, quer dizer que a autenticação foi válida, eu faço um assign para caso alguém precisar, o user ID está lá na conexão, basta eu ler esse user ID e fazer o que eu quiser com ele, quer dizer que o usuário está autenticado. Beleza? Mas caso contrário, ou seja, se eu tiver um else no meu if, né, no caso, eu vou simplesmente, se eu tiver um erro e um motivo qualquer, eu vou chamar uma função handleError, e vocês vão entender por quê, também passando essa conexão. E agora eu vou criar essa função privada chamada handleError, que recebe essa conexão. E o que a gente faz nessa handleError? Eu vou pegar essa conexão, vou fazer um put status, e vamos colocar um status unauthorized. Beleza, opa. Aí eu também vou chamar a gente vai ter que, na verdade, fazer um alias ainda. Então tem um alias que está faltando aqui, que eu vou fazer um alias de Phoenix.controller para utilizar algumas funções de controller dentro do alpha. Lembrando que aqui é um plug, não é um controller. Por isso eu estou tendo que fazer esse import plug.com, fazer esse alias do Phoenix Controller, porque muita coisa não tem aqui para utilizar. Então eu vou usar um controller.putView e eu vou renderizar explicitamente a view tokenWeb.errorView, tá? E também eu vou chamar a função render e vou renderizar uma view 401.json, que é a view unauthorized, que não está autorizado a acessar essa rota. Então, e por fim, também num plug, eu falei plug, né? Num plug, quando eu devolvo uma conexão, igual que eu estou devolvendo uma conexão, essa conexão vai passando para frente, passando por todos os plugs da conexão, quer dizer, da aplicação, até chegar no controller. Mas caso eu tenha um erro, eu não preciso passar para o plug mais nenhum. Eu já posso devolver o erro para o usuário, já posso mandar para a tela, não preciso passar mais em nenhum plug, porque já tem erro.
Não preciso fazer mais nenhuma verificação. Então, quando a gente quer parar esse fluxo de plugs, eu chamo a função halt, tá? Essa função halt aqui do plug.com, ela para todo esse fluxo ali, porque tive um erro, pode parar, beleza? Então a gente utiliza aqui o halt, tá? E por que eu estou tendo que usar esse put view e esse render? Estou tendo que usar o put view e o render porque aqui eu estou dentro de um plug, tá? Então eu tenho que explicitar qual view eu quero renderizar, que no caso é a view de erro, e o que eu quero renderizar através aqui do Phoenix Controller, do módulo controller, porque aqui eu não tenho esse use token controller web controller para eu ter as funções de controle. E esse arquivo nem é um controller, por isso eu não posso usar esse use direto lá dentro, eu uso os módulos diretamente, beleza? Então, recapitulando, sucesso aqui no token, dou um assign do user ID caso eu preciso. Erro no token.verify aqui, ou na leitura do token, faço um handle error aqui. Mas tem um porém aqui ainda. Esse cara aqui devolve um erro, o token.verify devolve um erro quando o token verificado não é válido, mas o getRequestHeader, se ele lê um header que não existe, ele devolve uma lista vazia. No caso aqui ele está devolvendo o valor, mas caso não exista esse cara, ele devolve uma lista vazia. Então nesse caso, se eu receber uma lista vazia, eu também tenho que ter ele aqui no else e vou renderizar o mesmo handle erro. Se você quisesse, você podia ter, ao invés de repetir assim, você podia ter um caso genérico assim, ó. Por exemplo, você podia ter um caso genérico chamado erro, só com um mesmo. Ou fazer separado caso você queira, por exemplo, mudar os status ou mudar as mensagens, ter views diferentes, você deixaria separado e ao invés de simplesmente ter um handle error com, você poderia ter um handle error com um status aqui, por exemplo, e usar o status aqui também. Aí fica a seu critério, vou deixar separado assim, só para ficar mais explícito e você entender na hora que você estiver estudando, por exemplo, você pode ser interessante para você utilizar. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um passo para trás para simular aí, então, todo esse nosso fluxo de autenticação. Vou voltar aqui no meu user controller, vou criar uma nova action chamada, sei lá, secret, que é uma action que só pode ser executada se tiver um token válido, tá? Que vai ter a conexão e parâmetros, mas eu não vou me importar com os parâmetros, tá? E eu simplesmente nessa action secret, eu vou pegar minha conexão, vou fazer um put status aqui, ok, né, um HTTP 200, e vou renderizar um JSON direto, sem nenhuma view aqui, só para ser mais rápido, com um message e, sei lá, secret action done, por exemplo, para dizer que essa ação secreta foi executada. E essa rota aqui, essa action aqui, na verdade, a gente só vai executar se a requisição estiver autenticada com um token bonitinho, beleza? Então o que eu vou fazer? Aqui no nosso arquivo de rotas, agora, lembrando que agora a gente já tem um plug pronto, o que eu vou fazer? Vamos fazer um alias aqui de token web. Aqui eu quero o nosso módulo plug, então eu vou chamar aqui auth plug, tá? E da mesma forma que eu tenho um pipeline da API, eu vou criar um pipeline, só que agora eu vou chamar esse pipeline de auth. E esse pipeline de auth vai ter apenas um plug, que é o meu plug auth plug, tá? Então a gente já tem um pipeline de autenticação. E por que eu estou criando um pipeline separado? Por que eu não plugo a autenticação aqui no API também? Porque a rota de criação de usuário, eu não quero que ela seja autenticada. Por quê? Eu quero deixar criar um usuário sem autenticação. Aí sim, com esse usuário criado, eu utilizo esse usuário para autenticar. Então eu vou fazer agora um novo scope aqui, que também vai ser /API e token web. Eu posso repetir, não tem problema. Só que nesse caso, esse novo scope vai ter o pipe through API e também auth, tá? A gente vai ter esses dois pipelines plugados aqui. E qual rota eu vou ter aqui? Eu vou criar uma rota, por exemplo, get users qualquer, que eu vou chamar aquela action secret, tá? Eu sei que ficou meio esquisito, um get users e secret, não está muito REST aqui, mas poderia ser um get também, um show na verdade, né? Poderia ser um show de um usuário qualquer. Vamos até mudar aqui para show. E vamos mudar aqui para show também. E ao invés de renderizar secret action done, eu poderia, sei lá, renderizar o ID do usuário aqui. Então nos parâmetros aqui, eu vou pegar um ID e vou renderizar assim, ó, secret action done com o ID do usuário
beleza. E agora, na verdade, na nossa rota, faltou o ID do usuário aqui também. Então, vou colocar um /ID, tá? E agora a gente já está pronto para testar o nosso plug e ver se esse plug funciona. Tudo bem? Então, vamos verificar isso aí. Vou lá no Insomnia. Aqui, da mesma forma que eu tinha o post, eu vou ter um get, tá? E olha só, aqui eu já estava até pronto, mas eu vou pôr no authentication primeiro. E vamos tentar fazer eu criei um usuário que está aqui, né? Eu não coloquei para nossa view retornar o ID do usuário, então vamos até fazer isso também. Eu vou lá na nossa users view, vamos colocar aqui também um ID, user.id, beleza. Deixa por via das dúvidas até subir nossa aplicação de novo. Pronto. Agora, vamos criar um novo usuário aqui, um Rafael2, tá? Rafael2, o ID dele é 2, tá vendo? Então eu vou tentar dar um get aqui, /API/users/2. Sem mandar token nenhum, não estou mandando nenhum token de autenticação aqui no Insomnia. Se eu der um send, a gente tem que ver um erro. Erro unauthorized. Tá vendo que foi o 401 que a gente estava pronto. Por que isso foi exibido o erro certinho direto? Porque quando eu passo aqui pelo auth plug, né? Eu estou passando pelo auth plug, não está encontrando um token aqui. Beleza, ele está caindo aqui no handle erro, renderizando um put status unauthorized e um put view error view e renderizando a view 401 que é unauthorized, tá? O error view já está pronto para, através do código, saber qual mensagem ele vai exibir, belezinha para a gente. Agora sim, eu vou mudar aqui para bearer token, tá vendo? Vou passar o token que a gente recebeu na criação, aqui, copiar. E aqui no get vamos passar esse token. Isso aqui automaticamente ele está mandando para a nossa conexão, igual eu disse, um token com chave bearer espaço e valor e bearer espaço token, tá? Como chave, quer dizer, como valor, desculpa, e como chave authorization, igual a gente viu. Se eu não send agora, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Eu fiz aqui, tem um assigns user ID 2. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Em algum momento aqui eu esperava user ID, talvez era só ID. Deixa eu ver aonde eu fiz aqui. Na rota tá só ID, então esse user controller vai ser ID. Deixa eu ver no terminal aqui, aonde a gente teve user controller show. Beleza, eu recebi como... sim. Sempre os argumentos de um controller vêm como aspas, né? Como aspas e não como atoms. Então aqui, na verdade, é assim. ID, ID. Beleza? Vamos mandar o nosso request de novo. Send. Tá aí agora, secret action done com 2 passando o token. Se eu tirar a autenticação de novo, der um send unauthorized. E aqui, o que eu vou fazer? Vou até colocar um io.inspect com e vou pôr uma label aqui, conexão, com vários 2 pontos assim, para a gente ver essa conexão no terminal. E deixa eu dar um send de novo. Olha só, dei um send, quando a gente tem a conexão sem autorização, como eu nem cheguei no controller, eu parei aqui no plug, eu parei aqui nesse fluxo, você vê que a conexão nem foi printada aqui no terminal. Por quê? Eu nem cheguei no controller. Mas a partir do momento que eu mudo a autenticação aqui para usar um token, né? Vamos copiar esse token de novo, que eu não sei se ele está no meu Ctrl V ainda. Vou usar aqui e vou para o controller, olha só. Se a gente olhar agora, no terminal a gente tem a nossa conexão printada e nos assigns, olha só, assigns a gente tem o user ID lá bonitinho, como a gente colocou dentro do token para quem quiser utilizar esse user ID poder utilizar. E assim está pronto o fluxo de autenticação. Aí você poderia usar esse mesmo auth plug em qualquer rota que você queira autenticar e também você poderia criar uma outra action num user controller ou num session controller, alguma coisa assim, para criar uma action, por exemplo, que faz o login do usuário, que você passa um e-mail e password. Se esse password fosse válido, você devolveria um token. Ou para autenticações de APIs, entre APIs, com um TTL muito longo ou TTL infinito, aí fica a seu critério. Nesse caso, a gente não está usando o banco de dados para salvar esse token, para esse token ser one shot, né? Para ele ser one time, para ele poder ser usado uma vez só, mas aí você vai modificando a sua implementação de acordo com o seu cenário. A questão é a gente aprender o básico aí do Phoenix Token e ver como é simples utilizá-lo.
Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com a autenticação com o Phoenix Token. Deixem aí seus comentários de próximos Cold Drops que vocês queiram que eu traga, assuntos dentro do universo, tanto só de Elixir ou com Elixir e Phoenix que vocês queiram aprender, queiram que eu traga. Feedbacks, comentários, dúvidas, críticas, sugestões, sempre bem-vindas também. Não deixe de conferir os outros vídeos do Cold Drops, não só Cold Drops, como Root, como PR, como Fala Dev, aquela chuva de conteúdo gratuito para a comunidade, e espero ver vocês no próximo vídeo do Universo de Elixir aqui no YouTube da Rocket City. Um abraço e tchau, tchau!